Edileuda vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem do dia 27/12/1999. Jesus, Maria e José. O Senhor Bento diz: Sagrada Família, neste dia após o nascimento do menino Deus, quero vos dar o meu muito obrigado por ter sido escolhido como um enviado vosso. Não sei o que fiz para agradar tanto que cheguei a este ponto. Por isso, meu Deus, e nossa mãe Maria e meu irmão José, continuo à vossa disposição a todo momento. Obrigado, Senhor, 1000 vezes obrigado. Jesus diz: O que queres de mim, filho? Se a paz já tens, o amor está sempre contigo e a justiça divina está presente em todos os teus atos. Floresceste numa casa cheia de frutos sadios. Então é só desfrutar das minhas delícias. Um pé já está dentro do que é meu e o outro entrará. Quando chegar a hora final para a tua família, teus amigos e companheiros desta jornada, que nenhum de vocês tenha medo de nada. Olhem que estou presente todos os dias. Verifiquem os livros da Palavra Viva de Deus. Se neles acreditam, é em mim que estão acreditando, porque sou eu, seu Deus, que estou falando com vocês. Basta a vossa fé e obediência. Façam tudo o que eles venham pedindo, que junto estou. Quero só alegria, sorriso, esperança, muito amor, ternura e piedade um com o outro, até chegar a minha hora. Depois, então, dali por diante, o meu mundo dar-lhe-ás tudo aquilo que prometi, sossego para toda a eternidade. Será um mar de beleza que os vossos olhos nunca viram. Quando os pequenos pássaros estão voando sobre as matas e veem lá de cima uma árvore cheia de frutos, eles descem, pousam e começam a festa. Cada um enche de frutos o seu peito de frutos e depois voam nos céus, agradecendo-me. Isto será feito também para os filhos da luz, e a própria terra, o novo mundo, dar-lhe-á seus frutos de todas as espécies. Maria diz: Filhinhos, tudo isto vejo com meus olhos, o que ele está preparando para vocês, assim como quando eu estava ao lado dele, onde via fazer o firmamento e todos os astros, pondo cada um no seu devido lugar. Provérbios 8, de 22-36. Tudo isto eu, Maria, via. Vocês, filhinhos, darão prova seguramente quando passarem desta vida para outra e olhem que já está chegando a hora. Quem deu presente neste Natal a alguém, guardou chegar até a noite de Natal. Assim é o que se aproxima. Os seus presentes serão entregues a qualquer momento. Não mais Papai Noel, que não tem nada a ver, e sim vosso Criador e Salvador, Jesus e Maria. Essa mensagem aqui, o título já é praticamente uma identificação, Jesus, Maria e José. Mas eu escutando agora o pronunciamento, o comentário do pai, a mensagem anterior, ali em 2, 3 minutos que ele falou, para quem não conhecia a história dele, passou a conhecer um pouquinho melhor, passou a entender um pouquinho melhor. Quem era Bento da Conceição? O ser humano, como qualquer outro, lutando, buscando pelos seus passos nesse mundo, para poder sustentar os filhos, mas sabendo, tendo consciência do seu papel aqui na Terra, que ele não foi feito para aquilo. Ele não foi feito para pecar. Somos filhos de Deus. Nenhum de nós fomos feitos para pecar. Devido à bondade de Deus,
é que Ele nos permite a que possamos errar e pecar. Mas feliz é aquele que tem consciência e entende que precisa mudar. Foi o que aconteceu com Bento da Conceição, naquela década de 60, 70. E aqui nessa mensagem, o profeta fala assim: não sei o que fiz para agradar tanto que cheguei a este ponto. O que foi que ele fez? Foi a humildade dele, de reconhecer que era um pecador, que queria mudar, que queria fazer as coisas certas, mas a sociedade, o mundo ingrato como a gente vive, nem sempre permite. O mundo é cruel. A gente vê hoje no mundo, principalmente no Brasil, as pessoas querem fazer as coisas corretas, o sistema não deixa, o homem não deixa. Então que culpa tem essas pessoas? É isso que a gente tem que entender. Tem pessoas que acham que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Para tudo existe solução, para tudo tem jeito, menos para a morte. Morreu, não volta mais. Essa segurança a gente tem que ter. Na mensagem, Jesus fala, que Jesus e Maria, que nenhum de vocês tenha medo de nada. Que frase maravilhosa, que frase que nos alimenta, que nos dá segurança. Nenhum de vocês tenha medo de nada. Por que o medo? Deus já falou em outra mensagem. O medo não faz parte de mim. O homem não pode ter medo. Ele tem que viver e aprender com a vida. Aprender com os erros, com os acertos. Nunca se acovardar. Nunca ter medo. Essa nossa vida aqui na Terra é apenas uma parte do processo, onde iniciou lá no nosso nascimento. Ali começa tudo. A vida é uma consequência, é a continuação do nascimento. É assim que eu vejo. Devido a essa frase, por ouvir essa frase, por que ter medo da morte? Se eu não tive medo de nascer, por que medo de morrer? Morrer é apenas mais um processo da vida. É a continuidade da vida. Não tem como viver sem morrer. Já dizia São Francisco, é preciso morrer para poder viver. Então o medo, a gente passando o tempo, a gente vai entendendo, vai amadurecendo, entendendo que realmente é desnecessário o medo. Eu estou falando do medo de viver. Não estou falando do medo do perigo das coisas desse mundo. Isso sim é bom a gente ter. Porque o medo do perigo que a gente vive aqui na Terra faz parte até da nossa própria defesa. Mas eu digo medo de viver. Tem gente que tem medo de errar, tem medo de pecar. O pecado é inevitável. Todos nós pecamos. O que nós temos que entender é evitar e de continuar pecando. Melhorar sempre. Buscar sempre uma melhora para a nossa vida. Deus sabe identificar. Eu já cansei de falar aqui. Deus é um projetista, Deus é um engenheiro, Deus é tudo. É o melhor engenheiro de todos. E acha que ele não sabe o que ele criou? Acha que qualquer atitude nossa é uma surpresa para Deus? Não. Deus sabe da nossa capacidade. Como ele sabe o que ele criou, ele sabe entender. Ele está aí para desculpar, para perdoar.
Mas para que isso aconteça, nós temos que ter a humildade de saber que a gente anda por caminhos errados. E a gente quer voltar a andar num caminho correto. Mas tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de trabalhar, tem medo de cantar, tem medo de se divertir, tem medo de viver. Deus não fez o homem para isso. Deus fez o homem do jeito que Ele quis e deu liberdade a todos nós. Ele quer que a gente realmente viva feliz, que possamos viver em paz. Nessa mensagem Ele confirma isso. Que aqui, quero só alegria, sorriso, esperança, muito amor, ternura e piedade, um com os outros, até chegar a minha hora. É essa criatura que Deus fez. Deus não quer uma criatura oprimida. Deus não quer uma criatura triste. Deus quer a criatura plena, como Ele criou, com toda a capacidade dele. Se ele acerta, Deus entende. Se ele erra, Deus entende também. Deus não deixa de errar o certo e o errado. Apenas a gente tem que amadurecer e saber que o errado não é o caminho correto para a nossa convivência em sociedade. É isso que Deus pede. Para que a gente possa viver em sociedade, em harmonia um com o outro, que possa viver em paz, em amor, piedade, felicidade, é viver o que Deus nos orienta. É assim que a gente tem que entender. A gente fica, às vezes, eu particularmente, eu fico pensando, fico até triste, que tem pessoas que é oprimida, não consegue ser feliz, acha que tudo é pecado. Não estou aqui fazendo apologia ao pecado. Estou apenas abrindo os olhos das pessoas. Aprendo a viver em paz, com alegria. Eu também já falei aqui no programa, no tempo que eu era solteiro, moço, que eu vivia fazendo festa, vivia em festa, eu achava que aquilo era uma alegria, aquilo era uma liberdade. Não, foi apenas um processo da minha vida. Hoje eu vivo muito mais alegre, muito mais feliz, sem hipocrisia nenhuma, mas sabendo limitar as minhas alegrias, as minhas festas, sabendo me colocar de uma maneira correta. Então eu não perdi nada, só ganhei. O que eu perdi foi a imaturidade, o que eu perdi foi a arrogância, a felicidade desenfreada. Isso eu perdi. Mas também isso não está me levando a lugar nenhum. Serviu para amadurecimento? Serviu. Para hoje ser o homem que eu sou. Não perfeito, longe disso, mas com a consciência hoje do que eu devo fazer para estar mais próximo de Deus. Então essa mensagem aqui, eu concluo ela voltando na frase, que nenhum de vocês tenha medo de nada. Vivam e sejam felizes, mas sabendo viver com Deus, Maria e José, que é o título dessa mensagem. Testemunho da Anne, aquela moça que falou, que fez a oração da mãe, ela veio hoje lá depois do texto falar comigo na lojinha. Como ela não queria vir aqui porque ela fica muito emocionada, ela disse que depois que ela fez aquele pronunciamento aqui, que ela falou, né, da graça que ela recebeu da mãe, desde lá ela não tem mais sossego, o inimigo está atacando ela sempre. Isso é à noite, quando ela vai dormir, ela sente ele muito forte, assim,
atacando ela. Então, ela, na primeira vez, ela respondeu ele. Eu até copiei aqui para não falar nada errado, né? Como ela mandou aqui para mim. Ele falou, eu estou furioso contigo. Ele é uma voz assim muito horrível, ela disse, muito horrível. Ela fica toda arrepiada quando ela fala. Ela falou assim, o problema é seu. Ela respondeu para ele. Ela não sabia se podia responder, mas ela respondeu. Você fez essa oração para essa mulher. Ela olhava para o lado e não via mais o guarda-roupa. O quadro que ela viu era um quadro desse aqui, ó. Ela disse que era a mãe assim, bem grande na parede. Essa mulher, ela falou, essa mulher é uma santa. Ela intercedeu a Deus por mim. Aí ele começou a sufocar ela. E ela disse que não teve mais paz. E ela não veio aqui porque ela está com medo dele atacar o filho, porque ela está sentindo assim que ele está tendo umas atitudes diferentes que ele não tinha antes. Daí, o menino dela, daí ela disse que pediu ajuda para nós, o que ela pode fazer? Eu falei que tu pode fazer benzer a casa, né, com incenso, botar a relíquia da mãe embaixo da travesseira. Ela disse que ela faz isso, ela benze a janela, benze a porta. Até comentei com ela, né, que a Aline também foi divulgar uma música de Nossa Senhora e também ele começou a atacar ela no quarto. E ela ficou com medo também. Isso é normal, né? Porque ela disse que ele está muito furioso. E ela também para a mãe, né? Então eu falei para ela, posso falar isso lá na rádio? Porque tem gente que vem na igreja e está desdenhando da nossa mãe. Falou que assim, para que rezar a ladainha do profeta se ele já morreu? Agora vamos querer fazer também a ladainha para Aladim? Então, sim, eu soube disso, que pessoa que vem na igreja estão desenhando. Assim, não é porque é nossa mãe. Se fosse uma mãe de outra pessoa, também não para falar isso. Não pode desenhar a pessoa que Deus escolheu, foi sempre uma mulher, ajudava o pai em tudo, além de ter todos os filhos pequenos cuidando, costurava para fora para ajudar o pai, sempre obediente ao marido dela, né? Uma ótima mãe, ótima esposa. Por que não pode ser uma santa? A conversa que o profeta falou agora, né? No começo do programa e hoje pela manhã no púlpito. Ela alcançou os méritos que alcançou, por quê? Pela obediência. E a nossa mãe, que hoje temos como Santa Ladi também, quem não quer, simplesmente só não queira, né? Mas é nossa. Então também alcançou o que alcançou pela obediência. Ela foi obediente também, né? Tudo que fez, ouvindo, porque o profeta ouvia Jesus, Nossa Senhora, os anjos, os santos. É uma situação. A mãe ouvia o profeta, não ouvia o céu falando com ela. Então é um outro tipo de obediência, no meu entender, um pouco ainda mais forte, porque estava crendo naquilo que o profeta estava falando e obedeceu. Quantos que vieram em nossa casa e a mãe nunca rejeitou? A mãe sempre deu um cafezinho, sempre fazia o almoço, sempre botava para dentro de casa, chegou a dar a cama dela para a pessoa enferma deitar. Então ela participou de tudo que o profeta fez, além de cuidar dos filhos, receber todos bem nessa obra. Por isso que a gente tem como nossa matriarca, né? Recebeu todos muito bem. Então os méritos são esses. Claro que vai ter sempre aquele invejoso, como o profeta falou hoje, né? Que não admite, que não aceita e vai lutar contra. Mas, como a gente sempre fala nesse assunto aqui, vocês deveriam também ser obedientes, porque não é porque a gente está falando, mas obedeça também. Não dê ouvido a essa gente. Tire da sua vida esse tipo de pessoa. Quem que vai criticar e falar mal de outra pessoa quer o seu bem. Se ele fala mal de outra pessoa para você, fala mal de você para outra pessoa também. São pessoas invejosas que não admitem alguma coisa que aconteça aqui entre nós seres humanos, né? Como o padre Zenildo falou uma vez lá para o nosso bispo aqui, lá em Florianópolis, ele falou, o bispo falou, mas Nossa Senhora não está falando pelos cotovelos. Ele falou, mas também ela não pediu licença para nenhum bispo para falar, né? Ele teve coragem de falar, assim é Deus, ele vai pedir licença para alguém, para quem ele ia escolher? Ele escolheu e deu, cabe você aceitar ou não quer aceitar, o problema é seu, né? Não aceita, mas também não precisa ficar perturbando. É que, na verdade, eu falei para a esposa de uma pessoa que está firme aqui na obra, de novo, deu uma balançada, mas eu falei para ela por telefone, tudo que acontece aqui ela sabe, acompanha tudo que é nosso aqui, e é lá de Minas. Tudo que acontece aqui ela sabe, acompanha tudo. Eu espero, tu gosta do profeta e tu aceita, só não tem coragem. Eu não aceito, eu não concordo com nada, então por que sabe tudo da nossa vida? Porque tu acompanha tudo que a gente faz. Sabe mais do que eu, até do meu sobrinho que anda em redes sociais,
Ela vê isso tudo só para criticar. É porque eu quero mostrar para o meu marido e para outros que o tipo de gente que vocês são. Mentira, porque tu gosta. Eu não gosto, tu gosta. Eu fiquei provocando ela, né? Por que tu me bloqueia? Assim, por que tu não me bloqueia? Assim, por que tu não me bloqueia, então? É tu que tá me ligando, não sou eu? Mas assim, é tipo de pessoas que estão aí só para perturbar, só para infernizar. Mas na verdade, lá no fundo eles aceitam, né? É um tipo de pessoas que eles aceitam do jeito deles. Mas porque não conseguem ficar longe. Ela deve estar me ouvindo, depois vem reclamação novo, que ela sabe de tudo, ela acompanha o programa e tudo. Mas eu volto a falar para ti, estás bloqueado no meu telefone, mas estás me ouvindo aí agora, tu acompanha e sabe tudo, porque tu concorda com a gente, o que a gente fala, e tu gosta do profeta. Deve amar o profeta. Que a Anne falou que ela não sabe fazer texto, ela não sabe fazer nada. Imagine uma oração, veio tão rápido para ela essa oração que ela fez, e eu falei para ela, Anne, eu vou falar na rádio, porque é um testemunho lindo. Se está incomodando o bicho, é porque a oração está fazendo efeito nas pessoas. E tem muita gente falando que está conseguindo as graças. E se a pessoa que tem os pais e não liga, a gente liga muito para os nossos pais, que a gente tem muito amor por eles. Quem não tem o pai e a mãe assim, fazer o quê, né? É tipo de pessoa que não concorda em ver as coisas acontecerem, né? Quer sempre puxar para trás. Isso existe em todos os lugares, né? Dentro da casa da gente, fora, parentes, sempre existe isso aí. A gente vai falar um assunto, puxa para trás, ou fala mais alto para que aquele assunto não prevaleça, né? Aqui o santuário foi sempre assim. O profeta, quando começou a divulgar aqui em Taquaras a palavra de Deus, né? Depois que veio a palavra de Deus, mas aí quem já participava, que era católico, participava de tudo, não admitiu. Mudou de religião, porque não admitiu que o Bento falasse daquela forma, porque o povo aceitou a palavra dele. Muita gente aceitou. Quando começou a vir as mensagens, os padres vieram aqui lutar contra. Isso tudo é falsidade, tudo é mentira. Vem a palavra de Deus, é mentira. Vem a Sagrada Face, é mentira. É tipo de pessoas que não acreditam em nada, né? Jesus esteve na terra, eles não acreditaram. São a linhagem daquele povo lá, que lutaram contra Deus, né? Essa linhagem aí que está entre nós. Então, é mais fácil a gente deixar de lado. Deixa de lado, escuta. Ou então, como Jesus falou para o profeta uma mensagem, né? O profeta perguntou, mas meu Deus, a gente aqui na praia está vendo as coisas, né? Está vendo ali o nudismo, está vendo as mulheres provocando, ou as mulheres estão vendo os homens provocando. O que Jesus falou? Vê, pode ver, só não guarda no coração. Agora, se eu vejo passar uma mulher na frente da minha casa de biquíni e eu fico ali na varanda olhando e vou acompanhando, então eu quero ver. Mas se eu estou na minha varanda e ela passou, eu vou olhar para o céu, ou vou ficar cego? Eu vi, mas eu vejo, viro o meu olho, o meu rosto para o lado, deixa passar. Eles têm que fazer o papel deles, né? Infelizmente, nós estamos vivendo juntos. Agora, guardar e ficar ali admirando ou desejando, aí está o erro, né? Então, ficar alimentando isso dentro de você. E a gente sabe que isso acontece, principalmente homem com mulher, né? Ou mulher com homem. Passou daquela disfarçada, mas o olho fica aqui, ó, só no cantinho. Fica secando até sumir de vista. Então não vem dizer depois que não quer ver, né? Então quando a gente não quer, é só virar para o lado. Mas é impossível passar na frente e a gente não vê. Se dá tempo de disfarçar, a gente faça, mas vai ver, né? Então isso é em tudo. O santuário está aqui desde que foi feito dessa forma. Sempre vem alguém lutando contra. Daí uma vez que eu falei também sobre isso, né? A pessoa vem aqui julgar o que acontece nessa obra pelo que os netos estão fazendo. Quer dizer que a verdadeira essência, né, de estar ali, pessoa que se converteram, mudaram de vida, o profeta 45 anos evangelizando, santuário erguido, todas essas provas não é motivo. Um neto vai lá, faz um erro, aquilo lá é motivo para você olhar e dar valor àquilo ali. Ah, não passei porque eu ouvi o neto lá na praia de biquíni ou de bermuda. Mas que valor tem o neto perante o profeta? Nada, ignore. Nós estamos ignorando. É nosso sangue, mas a gente ignora, porque são desobedientes. Mas não pode passar por cima de toda a luta que o profeta fez, toda a luta, todo exemplo que ele deu. Agora um neto tem valor para dizer, não acompanho porque eu vi o neto errando. Não tem sentido isso aí, né? É uma desculpa, é um amuleto para você. Você quer caminhar de uma forma errada, aí usa isso como pretexto. Porque entrar para essa obra, a palavra viva de Deus, acompanhar essas mensagens e obedecer o que está aqui Jesus pedindo, é um compromisso. E esse compromisso você não quer. Enfrentar aí fora o mundo, enfrentar sua família, usar suas vestes, chamar atenção dentro da sua casa, filho, nora, genro, seja lá quem for, esposa, marido, chame atenção. Aí isso é um compromisso, você não quer.
O pai aqui na época botou placa aqui embaixo, ó, tinha placa. Não permito entrar de bermuda, não permito entrar de saia curta. Para os irmãos e para os cunhados e cunhadas que vinham para cá. Hoje os netos querem passar por cima da gente. Não vai passar, né? Claro, mas querem fazer diferente. Então, toda essa bagagem, toda essa estrutura que nós temos aqui, que foi deixada pelo profeta, não pode esmorecer, não pode ficar assim, mas temos que acompanhar o modernismo. Que nada, o profeta falou hoje ali, acompanhar o modernismo, por quê? Querem mudar? Daqui a pouco os netos têm mais valor do que a gente aqui dentro, que é filho, que é sangue, e toda a obra que o pai deixou, toda a luta dele não pode ser em vão. Nós vamos lutar, o santuário vai permanecer do jeito que está, porque nós vamos nos manter firmes. Aí, mas, coitado, agora ele vai ficar sentido. E eles se preocupam em deixar nós sentido? Né? Eles estão preocupados se a gente está ficando sentindo ou não? Agindo da forma que estão agindo? Com desobediência? O profeta hoje está falando pela segunda vez. Alcançou o que alcançou pela obediência, porque foi obediente. E é isso que nós temos que ser, obedientes, porque as regras foram deixadas. Em toda repartição pública, em toda repartição que tem aí fora, tem regras. E as regras têm que ser cumpridas, não é? Por que o santuário não tem que ser cumpridas as regras dele? Aqui na casa, porque aqui é um lugar santo. A casa do profeta aqui é um local santo. Está aqui a sagrada face, a palavra de Deus, o Santíssimo, tá, a urna sagrada com todas as mensagens. Então, como não ser um ambiente desse aqui sagrado? Aí vem um lá de fora, uns que estão entrando para a família, ou os próprios da família, querer desvirtuar ou querer mudar as regras que aqui foram deixadas? Não. Nós temos que manter isso aqui firme. E você na sua casa igual. Mantenha a sua casa limpa e firme, porque quando Jesus voltar, não vai existir nenhum sequer que estiver agindo de forma errada, que ele vai dizer assim, não, eu vou te poupar porque tu é tal fulano. Não vai existir. Né? Então todos vão ter que prestar conta. Seja lá fora, seja aqui dentro. Nós principalmente, que somos hoje vitrine para muita gente. Então mas não venha me dizer que porque eu não participo porque o teu filho errou ou o teu neto errou. Não tem nada a ver isso aí, isso é balela. Nós temos que olhar a essência da obra, o profeta. Até se um filho estiver agindo de forma muito errada, não dê valor, valorize o que está por trás. Então por que não procura valorizar quem está caminhando certo? Se tem 3, 4, 5, sei lá quantos netos estiver agindo de alguma forma errada, mas nós somos em quantos? Mais de 60. Então os outros também não podem olhar o que estão fazendo de correto? Vai buscar o que está caminhando correto. Ficam dando ouvido aqui, tem umas pessoas que moram aqui em Taquaras, que não pode ver ninguém no ponto de ônibus, vai lá para ficar buzinando no ouvido. Querem ouvir. Se afaste. Não fique andando junto. Mas eu fiquei lá, ela falou isso, falou tal, quase me conta a história toda. Daí quando eu espero contar, né? Quando acaba de contar, assim, mas gostasse da história? Não, então por que ficar se ouvindo? Por que dá trela para isso daí? Mas porque quer. Parece que estão esperando que aconteça alguma coisa, quer saber, descobrir algum podre, né? Quer saber se existe passado negro no nosso aqui dentro. Não existe. Eles podem inventar 1001 história. Nós estamos com a consciência limpa. A nossa família aqui dentro de Taquaras caminhou de uma forma correta. Tem erros lá, erros humanos, né? Vamos dizer assim, o tempo meu, no caso, que eu fiz as minhas festas aqui, mas eu fiz festa com quem quis festejar comigo. Nunca foi nada amarrado, nunca nada força. Então isso é coisa lá da juventude, mas graças a Deus passou. Mas então uso esses subterfúgios, a gente fala isso, para dizer que ali a obra é errada, o santuário, o profeta é errado. Eu conheço, eu sei quem é o Bento, os primos, né? Eu sei quem é o Bento, então não pode mudar de vida? Mudou. Conhece o Bento lá do passado, mas não conhece o Bento depois que houve uma transformação na vida dele, porque não quiseram saber, foram orgulhosos. Hoje estão lá, participando lá na igreja de São Pedro, mas quem que ergueu aquela igreja lá, para hoje ter uma igreja dentro de Taquaras? Foi o primo falso, né? O primo que eles não querem dar valor. Hoje estão lá lambendo a igreja lá, para ver se deixa sempre bonita, porque o padre exige. Mas o principal que é para ter, não tem o respeito nas suas vestes. Aí o primo não servia para estar lá dentro. E depois, quando Jesus voltar, vai dizer, mas eu estava lá todo dia, Senhor, participando da igreja. E as tuas vestes? Tu estava agindo de uma forma correta? Sai que eu nem te conheço. E assim vai ser com muitas pessoas. A Edileuda vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário. Mensagem do dia 27/12/2000. Meu Pai vos criou para terem vida. Na infância, a vida de cada um é sempre do mesmo jeito. A criança, depois que dá seus primeiros passinhos,
busca algo para brincar e só quer saber que a liberdade existe para se viver. Nenhuma delas sabe o que é a violência, principalmente nos seus 2 ou 3 aninhos. Depois, já com 7 anos em diante, conforme seus pais lhe ensinarem, aprende rápido as coisas. Contigo, meu filho, passas de filhos para netos, o exemplo de amar, respeitar e de como devem me adorar. Vê que tão logo aprende a cantar coisas boas. Isto é que leva uma família a ser unida. No lar onde os pais sabem dar todo o respeito para seus filhinhos, eles crescem como as flores do campo e deles a luz do meu Santo Espírito jamais se afasta. Entendam, filhos de meu Pai, que Ele não vos criou para morrerem, e sim para terem vida. Quem já deixou seu corpo na terra por amor a mim, este não morreu, mas viveu. Já quem deixa seu corpo na terra, mas que vem crescendo num ambiente de falta de respeito, quando morre não tem a mesma sorte, pois conforme seus pecados, se foram feitos só por falta de um bom orientador, este só passa por uma purificação antes, para depois vir até mim. Mas os que ensinam a violência e o abuso sexual, estes jamais alcançarão o meu reino num dia do julgamento. Um pai que ensina seu filho para o caminho da prostituição, ele mesmo é quem joga fora o fruto que colheu e não eu. Uma mãe que vier ensinar a sua filha como deve agir, sem precisar engravidar, as duas estão caindo no mesmo lugar, sem mais volta. Meu mundo que criei, nada disso era para acontecer. Mas meu inimigo não gosta de ver o respeito à virgindade. Por ele deveria ser, em geral, o caminho da prostituição. E é o que vem acontecendo. Se houver uma maioria dizendo o mundo ainda vai muito longe, esses não sabem o que dizem. Pois quem fala assim, ouve meu inimigo e não a mim. Se ouvisse a mim, jamais estaria a caminho do pecado da carne, nas drogas, nos vícios, na nudez, nos escândalos, nos roubos, nos assassinatos, nas brigas e na violência, assim como vem acontecendo até mesmo dentro de minha terra santa onde nasci. Compreendam, meus filhos, que isto sim é o fim. Porque já não suporto mais ver um aparelho dentro de um lar ensinando até mesmo os meus adolescentes como devem fazer para se protegerem da doença, usando este lixo que é tirado do inferno. Ato este criado pelo meu inimigo, que com uma pata dá, mas com a outra leva o corpo e a alma junto, porque caíram em suas armadilhas. Meus filhos, conservem vossas famílias em reparação dos vossos pequenos pecados, pois por esses não haverá punição, porque todos são pecadores, mas nem todos terão a graça de um dia poderem estar junto comigo. Jesus. Mensagem forte essa daqui. Meu Pai vos criou para terem vida. Essa é a intenção de Deus, que a gente nasça, cresça, seja feliz eternamente. Mas o diabo, com inveja, fez o homem desobedecer a Deus. E se continua assim, desobedecendo a Deus, vai morar com o diabo eternamente. A vontade de Deus é que a gente seja feliz eternamente. E a do diabo é que a gente seja infeliz eternamente, como ele é. Aqui Jesus explica, né? Na infância a vida de cada um é sempre do mesmo jeito. Todos nascem do mesmo jeito. A criança, depois que dá seus primeiros passinhos, busca algo para brincar e só quer saber a liberdade que existe para viver. Nenhuma delas sabe o que é violência, principalmente nos seus 2 ou 3 aninhos. Até ali não existe maldade. Não existe criança violenta, a não ser que seja doente. Todos somos iguais.
Depois, já com 7 anos em diante, conforme seus pais lhe ensinar, aprende rápido as coisas. A gente poderia procurar na Sagrada Escritura, no Livro dos Santos, muito exemplo para os pais, né? Para as famílias hoje em dia. Mas eu estava procurando hoje na internet e eu achei umas frases assim bem importantes que não são de santos, mas são de pessoas inteligentes também, que veem a verdade e escrevem a verdade. Aqui tinha uma frase que dizia assim, ó: crianças não são muito boas para escutar seus pais, mas nunca falham em imitá-los. As crianças, os pais são os espelhos para os filhos. Assim, hoje, como acontece na obra, né? Muita gente se converteu depois dos 50 anos, 60 anos e não criou os filhos nessa linha do tradicionalismo, né? Como nosso pai nos criou, nos educou. Então fica difícil trazer os filhos para a igreja, converter os filhos, né? Como eles se sentem convertidos hoje. Mas essa frase diz, ó, são crianças ainda, vão ser crianças para os pais eternamente, né? Enquanto é pai, é filho, é criança, toda a vida. Eu mesmo chamo meus sobrinhos de crianças. Eles não são muito bons em escutar, mas o exemplo nunca falha. Seja um exemplo na sua família. Mesmo que seu filho não aceite, mas ele sabe quem é você, que você mudou, que você ama a Deus de verdade. O nosso pai aqui, como diz o Alex sempre, ele não era assim taxativo, ele não era ruim, a gente estava sempre perto dele. Se fosse ruim, a gente não estaria sempre perto dele. Mas o exemplo que ele dava, o amor que ele tinha por Deus, ele e a mãe. A mãe mesmo, a Dé até falou um dia que chegou aqui com uma saia curta, a mãe chamou a atenção dela. Era neta, a mãe chamou a atenção dela. Então, assim, o exemplo que eles davam, sempre rezando, sempre fazendo as coisas que Deus pedia e unidos, o casal unido. Hoje também é mais um problema, né? Que muito na obra acontece isso. Um se converte e outro não. Mas Jesus fala, onde tiver uma ovelha eu vou buscar. E é a promessa que Deus faz para todos os profetas. A tua geração, pelo teu serviço, eu vou poupar, eu vou salvar. Até o último momento é Deus que sabe. A gente passa por provações na família, todo mundo passa, mas se a gente for fiel até o fim, como o profeta fez. Eu estava falando com a Márcia ontem, né, sobre a doença dela, assim como se oferece como vítima e Deus necessita de vítimas. Em algumas mensagens ele diz que não existe mais almas vítimas hoje em dia. Eu me lembro que um dia o pai estava na sala ali, bem mal já, e veio o irmão dele, as sobrinhas aqui visitar. Ele levantou a cabeça assim e ele falou, vocês sabem que eu estou sofrendo por vocês também, né? Então, tudo que ele passou, com certeza não foi em vão. E se a gente tiver que passar, com certeza não será em vão. Porque Jesus também passou. A Nossa Senhora também passou pelo sofrimento, pelo escárnio, pelo desprezo. Então, faz parte. Se a gente está sendo escarnecido, desprezado, mal compreendido, estamos no caminho certo. Continuemos assim, porque esse é o caminho. O caminho é estreito. Para aquelas pessoas que assistem o programa e ficam assim nessa promessa, um dia eu vou mudar, um dia eu vou melhorar. Também achei uma frase bem importante. Conversão não é um evento raro, é disciplina diária. Quem espera o momento perfeito permanece igual. Quem escolhe pequenas penitências governa os afetos e endireita a vontade. Não fica esperando o dia perfeito. Naquele dia eu vou me converter. Não, se acontecer isso eu vou mudar. Não, vai aos poucos. O profeta também foi aos poucos. Quando depois que ele viu o inferno, o padre João Batista Rosa ainda ficou 4 anos ensinando ele o que deveria ser feito. Ele viu o inferno. E mesmo assim ele precisou de 4 anos de evangelização de um santo do céu. Imagine a gente que não viu nada. Então, não fique esperando o momento perfeito. O dia, não, esse dia eu vou mudar. Não, daqui 1 ano. Não, daqui a 1 semana. Não, gente. A conversão tem que ser diária, todos os dias. Pequenas penitências. Se você é zolhudo por chocolate, por, sei lá, por qualquer coisa, guloseima, vai aos poucos, vai tirando. Se é pela bebida, vai aos poucos, vai tirando, não espera. Um dia eu paro. Não, vai parando aos poucos. A gente se educa aos poucos. Porque tem pessoas assim que se converte muito rápido, também cai rápido. Porque a conversão não é um milagre assim, vou mudar do dia para a noite. Não, a conversão vem aos poucos. E o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer.
Essa é uma frase também bem importante que eu achei. Se você faz por interesse, por medo, você não vai fazer direito e não vai conseguir continuar até o fim. Mas se você fizer por amor, você não tem coragem de negar a uma pessoa que você ama. Peça para Deus, peça para o Espírito Santo o amor verdadeiro. Quem ama se sacrifica. A gente vê num casamento. Meu Deus, tem pessoa que apanha na cara e fica ali do lado. É ameaçado de morte e não deixa do marido. Por quê? Porque ama. Então, se Deus pede o básico, seja uma pessoa honesta, decente. Se você ama Deus de verdade, vai custar ser uma pessoa honesta e decente? Peça o amor verdadeiro. Peça para amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento e serve para todos. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai fazer um mal para o filho dele. Todos são filhos de Deus. Por isso que Deus fala, não adianta rezar e maltratar o irmão. É claro que não adianta. Se você está na igreja todos os dias e não perdoa um filho de Deus, você não está fazendo uma oração correta. Você critica um servo de Deus, como tem gente que diz que é tão inteligente e critica um profeta de Deus, você não ama Deus de verdade. Por que falar mal do profeta? O que ele fez de errado? O que ele ensinou de errado? Mais uma frase aqui também que eu achei importante. O que destrói as famílias não é a pobreza material, é a miséria moral. Porque as mensagens falam sobre as vestes, aqui nessa mensagem principalmente fala que ensinam, né, a violência, o abuso sexual. Jamais alcançarão o meu reino no dia do julgamento. Um pai que ensina seu filho para o caminho da prostituição, vai meu filho, tu é solteiro, vai, aproveita. Ele mesmo é que joga fora o fruto que colheu e não eu. Uma mãe que vier dar apoio à sua filha de como deve agir sem precisar engravidar, as duas estão caindo no mesmo lugar sem mais volta. O que destrói a família não é a pobreza material, é a pobreza espiritual, moral. Antigamente, não é tão antigamente. Nos anos 60, engravidar solteiro era uma vergonha. Hoje em dia, o que é vergonha? Não existe mais vergonha. Namora com um, namora com outro e todo mundo tem que engolir. Errado é aquele que fala, namora. Se fosse namorar, não seria errado. Mas vive junto. E acha errado ainda quem fala. A vergonha acabou. A moral acabou. E é isso que está destruindo as famílias. Muitas pessoas ainda se admiram da união da nossa família. A gente engole muito sapo para unir a família. Mas a gente vê que não existe mais união nas famílias lá fora porque soltaram as rédeas. Aqui todo ano a gente chama atenção. Ano passado a gente mandou mensagem individual para cada um sobre as vestes, pedindo respeito aqui em casa. É a luta diária. É a conversão diária. Mesmo vendo o que a gente viu, ainda estamos fáceis para pecar. Ninguém está livre, o demônio não deixa barato para ninguém. Não pense que na família do profeta não acontece nada, lá é um mar de rosas. Não, o diabo atenta a todo mundo. Lembra da Madre Teresa de Calcutá? Passou um tempo no hospital, antes de morrer, o diabo não deixava ela dormir, ficava tentando ela. Jesus na cruz. Ele estava lá e deram fel e vinagre para ele, um debochando do lado, um rezando do outro. O tempo todo tentação. Não estamos livres de tentação. Mas o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Se a pessoa ama a Deus de verdade, quer amar a Deus de verdade, nada se torna impossível. Mas para aquele que não ama, tudo se torna cansativo, tudo é impossível, é pesado demais. Ah, Deus pediu para mim vir na igreja bem vestido. Meu Deus, tem coisa mais lógica do que isso? Se você vai para rezar, ou você não vai para rezar. Se você vai com uma saia transparente, uma saia curta, você não está indo com boa intenção. Sinceramente, depois que deixa de ser criança, ninguém mais é inocente. Vai com uma saia transparente, não é para rezar. Colada, um degote grande para chamar a atenção. Ah, vou vestir tudo como freira. Eu não morri de calor até agora. Não precisa vir de manga comprida e sair até o pé, mas também não precisa vir em cima do joelho e aparecendo o colo.
parecendo a barriga. Ninguém morre de calor. O amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Grave isso no seu coração. Se você ama a Deus de verdade, meditem bem sobre isso. Você ama a Deus de verdade? É difícil o que Ele pede? Não vão na praia no meio do escândalo. Não traia sua esposa, não traia o seu marido. Não dê mau exemplo para os seus filhos. O que Ele pede demais? Respeitem a minha casa. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Deus não pede nada de errado. Quem está errado é aquele que não aceita. Eu acho que foi um filme que eu vi essa semana ainda, uma pessoa falando. Você tentando quebrar os mandamentos de Deus, você não consegue, mas você se quebra. A verdade é essa. Os mandamentos de Deus não mudam. Você se destrói quando desobedece os mandamentos de Deus. Deus não muda, vai ser sempre o mesmo. Eterno, poderoso, puro e santo. Mas você, se não obedecer a Deus e não cumprir o que Ele pede, você será um pecador, você será um infeliz, você vai para o inferno e vai se tornar um diabo como aquele outro se tornou, que era um anjo e se tornou um diabo por desobedecer a Deus. A Edileuda vai fazer a leitura e eu faço novamente um pequeno comentário para dar espaço para o Dr. Cid vai comentar depois também outra mensagem, né, Dr. Cid? Então vamos lá, Edileuda. Mensagem do dia 27/12/2005. A promessa. Apontai a um desses que vem me perguntando: onde está a promessa que ele nos deixou de um dia voltar a esta terra novamente? Diz-lhe, meu filho Pedro II, e onde está o amor pelas coisas sagradas? Onde está o respeito para com Jesus sacramentado? Onde está o teu caráter de um homem? Ou teu, mulher, que vens envergonhando, andando pelas ruas quase nua? Isto queres esconder de mim, mas não adianta. Eu posso ver tudo. Junto contigo jamais andaria, porque me sinto envergonhado por te ver assim como andas, homens e mulheres infiéis. Ainda tens coragem de me perguntar: onde está a promessa de que viria novamente? Primeiro tens que olhar a trave do teu olho, conforme Mateus 7, 3-5. Limpa-te de toda a tua sujeira e depois então te responderei, homens injustos e mulheres vulgares. Lembra-te que a minha promessa será realizada a qualquer momento, mas para os escolhidos. E se não vieres a te arrepender por este abuso de andares pelas ruas quase pelada, não terás parte comigo. Lembra-te disso. O castigo só será dado a todos aqueles que vêm me desonrando. Não há como prolongar mais tanto tempo. Estou cansado de esperar por ti para te decidires, e não te vejo me dizendo: Senhor, quero mudar de vida, ajuda-me. Quero vos adorar, quero vos amar, quero e preciso de sua ajuda. Por misericórdia. Daí então podes me perguntar: Senhor, a sua promessa virá tão logo de voltar a esta terra que está tão comprometida, vendo esses homens virando mulher e mulheres virando homem? Nesta hora então te direi: contigo já estou, e teus olhos começarão a se abrir. Isto é só apenas o começo, mas tão logo me verás por inteiro num piscar de olhos. Assim será o fim dos tempos. Quando pensares que ainda está muito longe, que não deixes o inimigo te perturbar sobre essas profecias, porque te digo, passarão o céu e a terra, menos minhas santas palavras, conforme Lucas 21:33. O demolidor já está fazendo os seus últimos trabalhos, mas para completar as escrituras, e não como ele está querendo, que é tomar o meu lugar. Em poucas igrejas ainda posso ver o meu sacrário no centro, e o restante já deu espaço para ele. Esse é o maior desafio que vem me fazendo. E os que vêm cedendo este espaço, com eles já não posso
contar mais. Uma nuvem negra cobre os seus olhos, e a maior parte é tudo pelo dinheiro. Jesus. Jesus fala da promessa. Quantas pessoas que questionam isso, né? Promessa, promessa, promete e nunca vem, esse dia nunca chega. Ele está afirmando ali. Não esmoreçam, não deixem o inimigo te enganar, achando que está levando tempo, não estou no meu espaço certo. Tudo que está acontecendo, tudo que ele está fazendo, ele está afirmando ali. É porque tem que se cumprir. Não é porque o inimigo está vencendo, não é porque ele está dando conta de fazer o que ele quer. É porque tem que se cumprir aquilo que tem que se cumprir. A palavra de rei não volta atrás. Então, esse espaço que está existindo é porque tem que se cumprir aquilo que foi escrito. Mas Jesus diz ali nas mensagens, né? Pede, não caiam na conversa do inimigo. Não dê ouvido ao inimigo. A gente vem comentando isso tantas e tantas e tantas vezes, né? Hoje pela manhã, volto a afirmar, o profeta falou sobre esse assunto. A mensagem que está aqui em minhas mãos, que era para mim comentar, fala um pouquinho do que o profeta falou lá. Aqui, ó, filhos, procurem ver quem era São Francisco e o que hoje representa dentro da igreja, como também Santa Teresa, Santa Teresinha e tantos outros que por aqui passaram por tão pouco tempo. Esse foi o início dos meus operários que pus na minha vinha. Esse foi o início dos meus operários. E está até hoje Jesus chamando profeta essa linhagem, né? O último profeta. Então, se ele afirma na mensagem que é o último profeta, e aqui a passagem de São Francisco, Santa Teresinha, Santa Teresa, por tão pouco tempo, e olha quanto tempo nós temos da história delas. E aqui ele está dizendo por tão pouco tempo. E o profeta agora está afirmando que é o último profeta. Então, quem pode calcular esse tempo, né? Basta só nós sermos obedientes. Conseguir se manter firme, pé no chão. Porque a doutrina, tudo aquilo que precisava ser dito, ele falou. Está aqui em nossas mãos. A Aline comentou sobre as vestes ali, né? Hoje a gente fala o tempo inteiro sobre isso, que Jesus pediu para o profeta. Toque sempre nessa tecla, meu filho. Adultério e vestes, adultério e vestes. Muitas pessoas dizem, mas eu estou vestindo o meu filhinho, a minha filhinha, de uma forma que são pequenininhos, não faz mal, que são inocentes, faz mal. Querem prova? Era a Dete ou era a Ladim? Que quando foi construir, foi tu? A Dete, quando estava sendo construído o santuário aqui, Jesus estava em cima da igreja. E ela era criança, eu estava morando naquela época que estava reformando a minha casa também. Ela vinha lá, não sei se estava só de bermudinho, o que era? Pijaminha? Era pequenininha, era uma criança, mal sabia andar ainda, direito, né? Ela é de 2001, ali foi 2005. E quando ela viu Jesus, ela voltou para dentro de casa rápido e botou roupa. Ninguém chamou ela. Ela sentiu. Então, a sua criança não pode também estar mal vestida. Não vem com esse papo que, porque é criança. E a gente vê um monte de criança dentro do santuário, de bermudinha, de blusinha regatinha, né? Então, mas vocês já estão passando do limite já. É muito radical. É vocês que vão responder. A Aline viu ele agora, né, na mensagem. Vocês estão levando o que vocês escolheram para o lugar errado. Depois não adianta chorar, mas era uma criança, eu perdi. Mas você que educou dessa forma. Os pais são os responsáveis. É de pequeno que se torce o pepino. A gente faz tantos comentários aqui que vocês às vezes deixam passar. A gente deixa passar. As mensagens não pode deixar passar em branco. É palavra de rei, ela não volta atrás. Então esse exemplo nós temos para dar aqui também. Era essa aqui, minha filha aqui, a Odete. Ela tinha 4 aninhos, né? Se era 2005, o santuário sendo feito, e ela viu Jesus no céu. Só que quando ela viu, correu para dentro de casa de novo botar roupa. Como é que ela sentiu isso? E como é que depois na vinda dele, porque não é ele vai dizer assim, tu não quero, não é assim, não. A própria alma não aceita. A própria alma não consegue ficar perto de Deus. A pureza dele é tanta que a nossa alma não vai se não estiver pura. Pura vai ser difícil, né? Mas desse jeito assim, mal vestido, ou com pecado mortal. Então, vale a gente rever isso aí, hein? Vale rever muito isso daí. Por favor, o santuário é um local que Jesus pediu para erguer. É um local muito santo. Então, se você está tentando, ou está dando espaço para o inimigo, você provocar lá dentro do santuário, pode ficar ruim para o seu lado, né? Porque as coisas acontecem, tem que acontecer. E muitas coisas a gente não consegue ver, mas acho que cada um é responsável pelos seus. A Aline tocou nesse assunto novamente. As pessoas que entram mal vestidas, com roupa colada, roupa transparente, não adianta nada.
Mas não precisa a gente estar ali o tempo todo chamando a atenção, o tempo todo cobrando. Principalmente de quem já está há tempo no santuário, né? Quem já está há tempo nessa obra. Então o profeta aqui afirmou ali hoje pela manhã, e essa mensagem aqui reforça novamente: filhos, procurem ver quem era São Francisco e o que hoje representa dentro da igreja, como também Santa Teresa, Santa Teresinha e tantos outros que por aqui passaram por tão pouco tempo. Esse foi o início dos meus operários que pus na minha vinha. O início dos meus operários que pus na minha vinha. Quem era São Francisco na época, ninguém dava valor. Essas santas ninguém dava valor. E o que são hoje para a igreja? Né? Todos valorizam. Então o profeta que muitos não queiram valorizar, mas depois nós vamos ver quem realmente ele é. Jesus falou em várias mensagens, né? Nem tu sabes quem tu és, nem teus filhos sabem quem tu és na minha frente, mas nós vamos ver isso. Seja para estar do lado dele ou não estar depois. Mas todos vão ver quem é o profeta. Numa mensagem, o padre João Batista Rocha fala: e tu, irmão, eu e tu, irmão, vamos descer junto. Ali já estava anunciando que o profeta ia partir, né? Mas a gente não pensava nisso. Vamos descer junto com a legião de anjos que vai vir na frente de Deus, quando Deus descer aqui na terra. Então, se nós vamos ver isso, quem estiver aqui, né? Quem tiver a graça de ver isso, ou vai ver e chorar, ou vai ver e sorrir porque vai junto. O Dr. Sidney vai ler e fazer o comentário. Dia 27 de dezembro de 2013. Estava necessitando de tudo isso, o máximo de respeito para comigo. Me conquistaram conforme eu sou, porque sua fé é mais forte diante de mim. Sim, todos aqueles que sabem me honrar se conhecem no meio dos perdidos que não mais me aceitam. Esses vivem vagando sem saber por onde vão. Perdidos já estão. E não é por mim. Eu sou a brisa mais suave, que pode dar vida para toda a eternidade. E esses que não se importam como vai ser o final, para eles tudo é válido, não sabendo que cada dia que se passa, mais longe ficam de mim. E comparado com as mariposas que vivem se esbarrando nos postes de luz, caindo no chão, onde vêm os bichos e os pássaros, comem para não deixar vestígio nenhum delas. E assim será para com todos esses que vão ter que sumir na minha frente, porque jamais um só desses perdoarei. A minha piedade é só com vocês, filhos amados, onde eu posso contar. Então, desde já fiquem de olho pelo que irá acontecer. A figura de cada um desses ficará como eles vêm pedindo, cada vez mais apavorados, pedindo-me socorro, mas não terão. Motivo este foi que, antes, não se lembraram mais de mim, achando que sou um Deus volúvel, um Deus que tudo perdoa. Enganam-se. Jamais darei prioridade aos filhos da perdição. Esses já não têm mais volta. O coração de cada um desses é como uma pedra, que por nada se abriu para mim, que sou o que sou. Um Deus vivo. Tudo isso mostro através de pessoas que vivem aguardando-me a cada dia que passa. Para esses venho me compadecendo sempre, vendo a necessidade de cada um. Por isso pronto estou para dar o meu presente, que venho prometendo há muito tempo. E o tempo é esse, onde pouco lugar tem para mim. Sim, porque o que já foi meu, hoje é comandado pelo meu inimigo, que é a igreja que deixei a Pedro I. Agora aqui com este meu profeta Pedro II, com este sim posso dizer: vinde benditos de meu Pai, porque estava necessitando de tudo isto, o máximo de respeito para comigo, e vocês vêm me dando. É disto
que eu mais preciso nessas poucas horas que restam. Jesus de Misericórdia e Pedro II. Boa tarde a todos os ouvintes. Estivemos aqui nesse Natal e quero parabenizar a família Conceição pelo belíssimo Natal que tivemos aqui, comemorando 20 anos da Igreja da Obediência, Zeca. E toda a família, e eu estava aqui no dia da inauguração, foi uma coisa belíssima. Essa igreja, ela foi construída por 33 dias de trabalho, uma igreja com muitos detalhes, onde foi colocados as hastes de suporte, e Deus fez uma aliança e doado o terreno pelo padre José de Oliveira, um santo sacerdote que Nossa Senhora veio com ele aqui para ele colocar a cruz de Dozulé aqui na casa do profeta. Então, uma história belíssima, e como o Zeca comentou, né? Nós temos o profeta que era combatido por dizer a verdade, e a verdade dói. E aí nós tínhamos a nossa matriarca Dona Ladi. Por que criticar uma mulher que ela viveu para criar os filhos, ajudou a criar os netos e acompanhou o profeta quando ele era perseguido? Uma vez, ela me contando que o Pedro II, o padre mandou ele ir para um psiquiatra, e ele agradeceu o padre, obrigado que eu vou no psiquiatra. Quer dizer, ele não sabia nem quem era um psiquiatra, né? E ela falou assim, mas ele está te chamando de louco, Bento, né? Então, ele e muitos dos incapacitados na Bíblia, tem 1001 exemplos, Zeca, eles foram capacitados por Deus. Aqui, a Igreja da Obediência, ela obedece a Deus em todos os quesitos, né? E muito explanado, muito bem lembrado hoje pelo profeta de manhã no terço, e depois pelo Zeca e a Aline, e também pelo Alex, né? Deus vai julgar a gente pela lei, né? A lei é os 10 mandamentos. Não vai ser 9 mandamentos, nem 8, né? E nem 11. Vão ser os 10 mandamentos. E numa passagem da Bíblia, Deus fala assim, mas o Senhor, ele pregando lá para os discípulos e os apóstolos, 12 apóstolos, as mulheres que acompanhavam ele, e aí ele falando de como é duro chegar no céu, eles foram saindo um a um, só sobrou 12. E ele falou assim, né, mas se for por mérito, quem poderá, com essas palavras duras, chegar no céu? E ele disse assim, pelo mérito de vocês, homens, ninguém chegaria no céu, mas pela obediência, pela misericórdia de Deus, você pode chegar no céu. Quer dizer, o que ele fala aqui da piedade, ele vai ter piedade somente com essas pessoas que estão seguindo a lei, e a palavra de Deus, ela é viva, né? Então, esse livro aqui é a verdade, Deus é a verdade. Nós tivemos aqui comemorando o Natal da verdade, né, do verdadeiro Deus, né? E nós vamos ser julgados, como ele diz aqui, né? No meio de nós, o Zeca está falando que tem pessoas que criticam, que acompanham, criticando inclusive a obra pelos netos. Os 9 filhos, eles estão dentro, já prometido que eles vão ganhar a vida eterna. E criticar um neto porque se ele é jovem
né, como a Aline falou, eles ainda são crianças para a Aline, né, para o Zeca. Então, nós não temos que criticar neto, bisneto, não. Né? Eles estão próximos e foram bem educados. Né? Tiveram aí o patriarca e a matriarca da obra, e eles podem voltar a qualquer momento. Deus, ele perdoa tudo. A natureza não perdoa, mas Deus perdoa tudo, né? Então, quem somos nós chegar aqui e criticar, né, a família Conceição? É uma família igual todas, né? E o que mais chama a atenção, e chama a atenção de quem vem de fora, e foi a minha primeira impressão, né, é justamente a união. É o que nós temos que fazer, né? Eu não posso julgar ninguém, Zeca. Eu não tenho direito de julgar, né? Tem aquela passagem lá da adúltera lá que ia ser apedrejada, e quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Quem é que pode atirar pedra na família Conceição? Quem é que pode atirar pedra um no outro, né? Nós todos somos pecador, né? E o padre Rômulo, através de Valtorta, sabia que ele olhava para o fariseu que estava lá, né, na frente dele, e escrevia o pecado e o nome do cara, né? E aí o sujeito olhava no chão, via o pecado dele, que Deus sabia de tudo, e ele ia saindo de fininho. Aí ele chegou no final e falou assim, mas o senhor não vai me condenar? Ele falou assim, mas cadê aqueles que estavam te condenando? Eles foram tudo embora, né? Então vá e não peque mais, né? Então nós temos que ter esse discernimento, né? Aquela passagem que Deus colocou os bons, a semente na terra boa, e mesmo assim o inimigo foi lá e colocou o joio no meio das sementes boas. Como que Deus vai julgar a gente? Vai julgar comparando a gente, um bom pai com um mau pai, um bom filho com um mau filho, um bom patrão com um mau patrão, um bom peão com um mau peão, né? Um bom político de um mau político, apesar que essa raça nós estamos assim assustados, né? E tudo que está acontecendo, né, no mundo, né, nós estamos vendo que tudo está caminhando. Aqui ele fala da loucura que está o mundo, né? Eu estava conversando essa semana lá em Brusque, e eles estavam falando que todo dia tem suicídio em Brusque. Depois dessa fraudemia que nós tivemos aí, esse vírus que foi criado em laboratório, nós tivemos um aumento da loucura mundial, e principalmente da loucura no Brasil, de 5,9%. Nós éramos o segundo país no mundo com pessoas desajustadas psiquicamente, e hoje nós estamos com quase 20% dos brasileiros desajustados. Então, vocês veem que tá se criando, né, famílias, e a gente não precisa olhar longe e criticar a família do outro, não. A nossa própria família, né? A gente vê pessoas desajustadas, né? O que está faltando, Zeca? Você tem que ter o alimento do corpo e o alimento da alma. Então, as duas coisas têm que estar em uníssono, né? Então, você tem que ter bons alimentos. Hoje, você já não tem mais, com todos esses mecanismos que eles estão fazendo aí de transgênico e de alimentos ultraprocessados. Então, hoje, um leite é um cadáver de leite. Quando você vê um símbolo lá na caixinha, UHT, é ultra alta temperatura. Aquilo não sobra nada do leite, né? Aquilo ali é cadáver de leite. Então, você tem hoje esses multiprocessados com produtos que são conservantes, e você deixa, às vezes, ali meses ali para vencer aquele tipo de produto. Aquilo ali está todo envenenado, né?
Então tem a radiação do celular, tem a radiação das torres dos celulares, tem os venenos. Nós estamos vendo os médicos criticarem aí que as tatuagens, eles chegaram a uma conclusão que a tinta de cabelo, a tatuagem, né, as tintas que a gente está usando são metais pesados e aumenta a incidência de doenças. Então, a gente poderia falar a respeito disso, Zeca, e de muito mais coisas. Então, o que está acontecendo hoje no mundo, né, é isso, né, é uma loucura total, é uma falta de oração, as pessoas não têm a Eucaristia verdadeira, né? E como tem muita gente criticando o Zeca aqui, fala, mas tem que ter padre, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, essa mensagem aqui, lida, meditada, ela é a verdadeira Eucaristia, né? Então, você vir aqui no santuário, ajoelhar e fazer uma confissão, você não tendo sacerdote, é a verdadeira confissão, né? A gente tomar aquela água benta, né, que foi inspirada pela Kátia e pela família, né, é a verdadeira Eucaristia, né? Então, nós não precisamos, claro, se nós pudermos ter sacerdotes aqui para fazer os sacramentos, seria ótimo, né? Deus provavelmente deve prover para a gente aí um sacerdote, né? Mas que seja um sacerdote obediente. Esse gancho que você está tocando nesse assunto, e que fique bem claro, né? Que nós não somos contra sacerdote. Se tiver algum sacerdote nos ouvindo e queira participar conosco aqui no santuário, seja bem-vindo. Só que, como a gente fala, para tudo existem regras. E aqui existem essas regras deixadas pelo profeta. Só cumprir as regras. Ser obediente, aceitar o profeta como nosso último papa, como um profeta enviado por Deus. Essas mensagens como verdadeiras e é o maná que nós temos em nossas mãos. A casa é sua. É só querer vir participar aqui. Quer morar conosco aqui? Quer atuar como pároco aqui no santuário? Venha. Só precisa ter esses quesitos aí, né? Aceitar as mensagens, aceitar o profeta como profeta, nosso último papa, porque foi através dele que nós ficamos sabendo de toda essa verdade. Senão nós também estaríamos lá fora, agindo como muitas pessoas estão, não vou dizer inocente, porque estão sabendo da verdade, né? Mas nós também, talvez por teimosia, estaríamos lá. Então, se você, sacerdote, está nos ouvindo, né, gostaria de... Vamos fazer um teste. Eu vou lá, eu venho para cá conversar com a gente. Eu vou conversar com a família Conceição. Eu quero ficar com vocês aí um mês. Eu quero ficar 2 meses para me testar, ver se eu consigo aceitar, que a gente sabe que não é fácil isso, né? Eles foram criados e doutrinados de uma forma totalmente diferente lá fora. Mudar tudo isso na cabeça de um dia para a noite, é claro que não é fácil. Mas se dê esse capricho, né? Se permita que Deus toque no seu coração. Porque você é um enviado de Deus também, é um servo de Deus e vai responder por isso. Se você não está agindo, está concordando com essa desconstrução, né, essa doutrina da igreja, que está destruindo, essa desconstrução de tudo que foi construído, você vai prestar conta com Deus e vai ser mais pesado para você. Porque está sendo conivente, eu não estou fazendo nada, é o bispo que manda, você é responsável. Pela sua cabeça você é responsável. Pelos fiéis que acompanham você, você é responsável também. Que existe esse ditado, né? Eu não sei se essa palavra é certa, mas esse ditado existe. Se o sacerdote for para o céu, os seus fiéis vão tudo junto. Mas se for para o inferno, também vai tudo atrás de ti. Então se permita, você que está nos ouvindo, né? Que a gente sabe que tem sacerdote ouvindo. Se permita, venha para cá fazer um teste. Eu vou ficar com vocês 1 mês. Mas já vem preparado que vai ser cobrado isso aqui. Tem que aceitar isso aqui. O uso da batina, que não é nada demais. Qualquer empresa que você for trabalhar, você tem que usar o uniforme da empresa. E aqui o uniforme da igreja é a sua batina, a sua identidade, né? É a sua batina. Aceitar o Papa como Papa, o profeta pensou como nosso último Papa, e aceitar essas mensagens. E o resto você vai adquirindo aqui com o tempo. Mas se vir para cá, já vem preparado dessa forma. Do contrário, como já estiveram aqui vários padres, não aceita o profeta, quer dizer então que depois de anos e anos e anos, vamos deixar o santuário de lado e vamos ouvir um padre, então, né? Não faz sentido isso, né? Ou então
o que o profeta falou não é da boca dele, são regras deixadas por Jesus, da forma que ele quer. Aí, mas lá no Concílio Vaticano fala outra coisa. Jesus fala que o Concílio Vaticano II não foi do agrado dele. Então é lá do primeiro Concílio Vaticano. Então lá está a batina. Vá usar a batina. Por que essa rejeição da batina? Por que essa contrariedade? Não, eu não vou usar a batina. Por quê? É o seu uniforme, é a sua identidade. Proteção, tem que usar. Né? Então, era só para tocar esse assunto que muita gente acha ainda que a gente não quer padre. Se tiver padre nos ouvindo e quer vir, seja bem-vindo, tá? Bom, tá bom então? Falamos? Falamos. Um feliz ano novo para todos vocês que estão aí nos ouvindo. Um grande abraço a todos, né? E a chave é a obediência, né? A união, o amor que a gente vê aqui na família Conceição é o que nos resta. Essas músicas belíssimas, né? E nós não temos um outro oásis. E tudo foi implantado na igreja, né, justamente, Zeca, por quê? Porque a Eucaristia ela foi gradativamente substituída, foi substituindo, e as pessoas ficaram sem o alimento da alma e foram acreditando nos erros doutrinários, né? Mas Nossa Senhora, lá em La Salette, em 1846, ela já tinha dito que o Vaticano se tornaria a sede do Anticristo. Né? Então, não é eu que estou falando, não é o Pedro II que falou, não é a família Conceição que falou. É só a gente obedecer o que Nossa Senhora pediu. Lá no livro de Provérbios 8, para encerrar, ela diz assim, lá nos últimos versículos lá, Provérbio 8, ela diz assim, quem me escuta se torna sábio, e quem me odeia ama a própria morte. Então, a sabedoria de Deus é Maria Santíssima. Né? Ela deu a forma humana para Deus. Ele foi gerado, não criado. Né? Ela deu toda a proteína. Quando o protestante diz o sangue de Jesus tem poder, Zeca, o sangue de Jesus realmente tem poder. Ele é da mãe dele. Né? Ele adquiriu esse sangue através de Nossa Senhora, a forma humana através de Nossa Senhora. Né? Então, nós precisamos alimentar a nossa alma através do livrão, a palavra viva de Deus. Isso aqui sim, aqui está a verdade. Eu atesto isso.